A torre de champanhe no grande salão de baile deslumbrava como uma pirâmide de ouro líquido sob os lustres, cada copo capturando fragmentos de luz e espalhando-os pelos pisos de mármore que havia testemunhado 100 anos de segredos foram contados suavemente. Eu amarrei a seda. Fita em volta da última garrafa, minhas mãos tremendo levemente. Não de frio, dos corredores de serviço do hotel, mas de o texto ainda brilhava no meu celular. Eu espero te ver à meia-noite. Não se atrase, Marcos. Meu namorado de 8 anos. Meses, o homem que eu planejava beijar. Quando o relógio bateu meia-noite, selando o que eu esperava-se que fosse um ano de novidades. Começos, o homem que não sabia. Eu tenho trabalhado em turnos duplos no Romanos Hotel por 3 meses só para conseguir pagar o vestido pendurado no meu armário. Meia-noite. O número azul, disse Marcos finalmente, me fazer parecer que eu pertencia ao dele. Mundo. Eu deveria ter visto a bandeira vermelha, mais cedo, tremulando como uma rendição Banners. Stella, a mesa 7 precisa de mais um. Dina apareceu ao meu lado. Trey equilibrava-se sem esforço, apesar de seus 4 polegadas saltos altos. Ela era minha colega de trabalho. E a coisa mais próxima que eu tinha de família era isso. Cidade. E menina, acrescentou ela, baixando a cabeça. Voz. Pare de checar seu celular. Se Marcos queria te ajudar esta noite, ele queria... Esteja aqui, não enviando mensagens de texto de algum VIP. Sessão em que ele comprou o caminho. Ela não estava errado. Marcos havia prometido. Encontre-me depois que meu turno terminar, às 11h30. Nos dando tempo suficiente para encontrar um canto tranquilo no terraço do Hotel Jardim antes do início dos fogos de artifício. Mas ultimamente ele estava distante. Cancelado jantares, telefonemas atendidos em outros quartos, manchas de batom explicadas com histórias sobre clientes afetuosos em sua empresa de consultoria. Eu engoli em seco. Qualquer desculpa, porque a alternativa significava admitir que eu havia desperdiçado meses com outro homem que me via como algo temporário. Ele está tentando, eu disse sem acreditar. Eu mesma. O trabalho dele é complicado. Dina bufou. Querida, a única coisa. O que complica a situação de Marcus Chen é como ele consegue mentir com tanta retidão rosto. Antes que eu pudesse defendê-lo novamente ou admitir que ela estava certa, a energia no o salão de baile mudou. A conversa não. Pare, abaixou, como uma floresta. Silêncio quando um predador entra. Eu olhei, subi da torre de champanhe e senti o ar saiu dos meus pulmões. Luciano Vitali tinha cheguei. Eu trabalhava no Romanos há muito tempo, o suficiente para reconhecer a hierarquia de riqueza e poder que passaram por ela portas. Havia o pedido Nouveau Ré, o vinho mais caro, só para provar. Eles podiam. Havia gente rica da velha guarda. Famílias se mudando com o silêncio e confiança de pessoas que nunca tiveram que provar qualquer coisa. E então, lá era Luciano Vital, uma categoria inteiramente seu próprio. Um homem cuja presença exigia atenção sem nunca buscá-la. Um terno preto feito sob medida provavelmente custaria mais do que meu salário anual, e o dele. A reputação o precedia como um aviso. Rótulo. Proprietário de metade do imóvel comercial, propriedade na cidade. Sócio silencioso em restaurantes, galerias e empresas que de alguma forma nunca falhou. E de acordo com para-conversas silenciosas que eu tinha ouvido por acaso, durante os turnos da noite, o chefe de uma família que não apareceu em nenhum censo registros, mas controlavam mais do infraestrutura da cidade do que a do prefeito escritório. Ele era perigoso. Todos sabiam. Ninguém disse nada, e ele continuava andando. Diretamente em minha direção. Senhora Morrison. Dele. A voz era baixa e pausada, marcada por um sotaque que sugeria internato europeu, escolas e fluência em múltiplas línguas e idiomas. Acredito que temos um interesse mútuo. Conhecido. Senti meu nome em sua boca. Como duas coisas ao mesmo tempo. Uma violação e uma intimidade.
Eu nunca tinha falado com Luciano Vitali. Nunca esteve tão perto a 50 pés dele durante o punhado de eventos que ele havia participado no hotel. Eu tinha certamente nunca fez nada para ganhar a atenção dele. Acho que você me tem. Confundido com outra pessoa, Sr. Vital, eu disse, mantendo a voz calma e profissional, mesmo com o coração disparado. Contra minhas costelas. Marcos. Ele disse o nome como se tivesse gosto azedo. Seu namorado? Ou devo dizer, meu funcionário? A torre de champanhe estava desfocada nas bordas. Da minha visão. Marcos trabalha em consultoria. Ele trabalha para mim. Lucianos. Seu olhar escuro sustentou o meu, inabalável, intenso, fazendo-me sentir vista e exposto. E ele tem me roubado. Nos últimos 6 meses, pequenas quantidades em primeiro, dinheiro desviado de fontes legítimas, contas comerciais. Depois ele ficou ganancioso. Ele fez uma pausa. 2 milhões de dólares desapareceram de uma das minhas participações na semana passada. O chão. De repente, senti a instabilidade sob meus pés. Isso é impossível, sussurrei. Marcos não faria isso. Marcos é um vigarista. Artista, disse Luciano calmamente. Quem visa mulheres solitárias com acesso a informações ou recursos valiosos? As palavras eram precisas. Projetado para a cirurgia. Corte a negação de forma direta. Você trabalha em um hotel onde realizo negócios particulares reuniões. Eu mantenho uma suíte no último andar. Espaço para negociações confidenciais, onde, coincidentemente, um cartão-chave mestre desapareceu do escritório de segurança 3 semanas atrás. Na mesma semana, Marcos começou perguntando sobre seu horário de trabalho e quais quartos foram ocupados por hóspedes VIP. A mão de Dina fechou-se em torno do meu cotovelo, me observando ao nosso redor. O salão de baile brilhava e ria alheia ao de uma forma que toda a minha realidade estava se fragmentando. Eu nunca lhe dei nada, eu disse baixinho. Eu jamais faria isso. Eu sei. Algo em a expressão de Luciano suavizou-se por um instante. Ligeiramente. Uma rachadura no mármore. Que é porque você não está em perigo imediato, ele continuou. Mas Marcos está ficando desesperado. Ele sabe que estou me aproximando. E homens desesperados fazem coisas desesperadas para pessoas mais próximas a eles. Meu telefone vibrou. No meu bolso. Outra mensagem do Marcos. Mudança de planos. Venha para o estacionamento. Garagem. Nível B3. Agora. Os olhos de Luciano. Dei uma olhada rápida no meu celular e depois voltei para o meu rosto. Não vá. Não foi uma ordem. Foi um aviso. Ele é meu namorado, eu disse, mesmo com a incerteza se insinuando, em cada sílaba. Se eles estiverem, talvez eu possa ajudá-lo com problemas. Fale com ele. Tem que haver uma explicação. A explicação é que ele tem usado você. Luciano se aproximou, sua presença avassalador de uma forma que não tinha nada tem a ver com espaço físico, e agora planejam usá-lo como refém ou um bode expiatório, possivelmente ambos. O torre de champanhe refletida em Lucianos, os olhos pareciam fogo aprisionado. Ao nosso redor, a véspera de Ano Novo de Romano. A celebração continuou. Casais dançando, taças tilintando, relógio em contagem regressiva, contando os segundos até a meia-noite. Faltam 45 minutos para o Ano Novo. 45 minutos antes do meu beijo Marcos e fingir que estava tudo bem. Por que você se importa com o que acontece comigo? A pergunta escapou antes que eu tivesse a chance. Para impedi-lo. Luciano ficou quieto por um tempo. Por um longo período, seu olhar perscrutando em meu rosto, como se ele estivesse memorizando detalhes. Porque você me serviu café por 3 meses atrás, durante uma reunião de negócios. E quando um dos meus colegas falou de forma grosseira com você, você se manteve firme com mais dignidade do que homens que afirmam ser poderoso. Porque você trabalha em 2 empregos para sustente-se e nunca reclame. Porque Marcus Chen é um parasita e você merece algo melhor do que ser usado como garantia. Danos em seus fracassos. Ele tinha me notado, estava me observando. A constatação deveria ter sido arrepiante, mas em vez disso, senti como se estivesse sendo vista pela primeira vez em anos. Meu telefone tocou. De novo. Onde você está?
Estou esperando. O quê? O que acontece se eu não for? Perguntei. Você fica, aqui sob minha proteção. E quando Marcos percebe que você não vem, ele vai cometer um erro. Luciano estendeu a mão, com a palma para cima, e um convite, e não uma exigência. Deixe que eu cuide dele. E se eu for, dele mandíbula enrijecida, então eu te sigo para garantir que você sobreviver ao plano dele. Mas eu preferiria que você escolha a opção que não exige. Eu vou matar seu namorado em um estacionamento. Garagem na véspera de Ano Novo. O indiferente. Do jeito que ele disse para matar, eu deveria ter sido enviado para cá, correndo. Em vez disso, me vi pensando nas mentiras de Marcos, nas dele distância, a forma como ele me fazia sentir insignificante e grato pelas migalhas de atenção. Refleti sobre os avisos de Dina e sobre os meus instintos próprios ignorados. Coloquei meu telefone no Luciano's mão estendida. Boa menina, ele disse. Silenciosamente, as palavras enviaram uma inesperada. Um arrepio percorreu meu corpo. Ele guardou o meu telefone e se virou para Dina. Leve-a para o meu suíte no último andar. A senha é seu aniversário, Sra. Morrison. Como você sabe? Meu aniversário? Mas mesmo enquanto eu perguntava, eu sabia. Luciano Vitali fez disso seu. É preciso ter conhecimento de negócios. Eu sei. Tudo sobre pessoas que me interessam. Seu polegar acariciou meus nós dos dedos, antes que ele soltasse minha mão. Vá. Fique. Lá até que eu venha te buscar. E Marcos? O sorriso de Luciano era gélido e definitivo. Não vou começar o ano novo com você, ou qualquer outra pessoa. A suíte de Luciano estava ocupada todo o quarto no segundo andar, acessível apenas por elevador privativo. Dina entrou no senha 0415, meu aniversário, e as portas deslizaram ao abrir, revelando não um hotel, quarto, mas uma residência. Janelas do chão ao teto emolduravam a cidade. Horizonte como uma pintura iluminada espalhando-se em direção a ele em um brilho cintilante expansão urbana. Os móveis eram caros, mas habitado. Livros empilhados em mesas ao lado, taças de vinho meio vazias, um couro jaqueta jogada sobre uma cadeira. Isso era onde ele morava. Não apenas ficou durante viagens de negócios, mas na verdade vividas intensamente. Jesus, Dina respirou fundo, colocando-a no chão. Bandeja sobre uma bancada de mármore. Eu limpei todos os quartos deste hotel e eu não tinha nenhum. Eu tinha a ideia de que isso existia. Eu vaguei em direção às janelas, minha imagem espelhada fantasmagórica contra a cidade além. Em algum lugar lá embaixo, Marcos estava esperando. Em uma garagem de estacionamento, provavelmente verificando seu relógio, talvez compondo outra mensagem para me atrair para qualquer armadilha ele havia construído. Ele alguma vez me amou? Ou será que eu era apenas um alvo de algum tipo? O início, escolhido porque eu trabalhava em O Hotel Certo, tinha acesso aos certos espaços, estava solitário o suficiente para ignorar o óbvio sinais de alerta. Stella. Dina apareceu. Ao meu lado, com 2 taças de vinho de coleção pessoal de Luciano. Você é ok? Eu não sei o que sou. Eu aceitei. O copo, mas não bebeu dele. Às 6 horas eu achava que sabia o que a vida parecia assim. Agora estou me escondendo em cobertura do chefe da máfia enquanto ele negocia com meu namorado criminoso. Ex-namorado? Dina corrigiu. E, sinceramente, esta é a novidade mais empolgante. A véspera de Ano Novo que tivemos desde então. Casamento de celebridades onde a noiva fugiu a Deus, a organizadora de casamentos. Apesar de tudo, eu ri. Saiu tudo, com a voz trêmula e lacrimejante, mas foi real. O que eu devo fazer agora? Agora? Dina. Ela brindou com o meu copo. Nós espere. Nós bebemos vinhos excelentes. E nós? Veja Luciano Vital fazendo o que quiser. Coisa terrível que ele está prestes a fazer, Marcus Chen. O elevador tocou. Nós ambos permaneceram imóveis, com as taças de vinho suspensas. No ar. As portas se abriram e Luciano saiu. Sem o paletó.
com as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos, um corte fino em sua maçã do rosto esquerda que já estava começando a ficar roxo. Ele é eu? Não consegui terminar a pergunta. Vivo. Luciano foi até o bar e serviu 3 doses, dedos de uísque, e bebeu metade dele de uma só vez, sob custódia policial. Acontece que ele tinha bastante coleção de evidências em seu carro, documentos roubados, vigilância fotos das minhas propriedades e uma arma que ele estava planejando usar para persuadir você a ajudá-lo a acessar meu cofre pessoal. A taça de vinho tremeu na minha mão. Dina pegou antes que eu pudesse deixar cair. Você estava certo, eu disse atordoado, sobre tudo isso. Quem me dera estar errado. Luciano cruzou para onde eu estava, seus olhos examinando meu rosto. De perto, eu conseguia ver a violência, escrito nele. Nós dos dedos machucados, um corte na bochecha, uma escuridão no rosto, que sugeria que Marcos havia sofrido muito. A situação piorou antes da chegada da polícia. Ele disse coisas sobre você. Coisas que não vou repetir porque não são relevantes. Merecem ar. Que tipo de coisas? O tipo que revela que ele nunca te conheceu em todos. Luciano estendeu a mão lentamente, transmitindo o movimento, me dando era a hora de me afastar. Quando não o fiz, o dele. Meus dedos roçaram a lágrima que escorria pela minha pele. Bochecha. Você está seguro agora. É só isso. Assuntos. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, senti um vazio. Escavei o que não me restava. Espaço onde Marcos estivera, agora apenas saudade dolorosa. Por que estar em segurança parece pior do que estar em perigo? Porque o perigo era familiar. Seu polegar acariciou a linha do meu queixo, com uma delicadeza inesperada. Segurança é algo novo, desconhecido. Leva tempo. Confiar nisso. A cidade além das janelas. E rompeu em fogos de artifício prematuros. A festa de alguém começou cedo, ouro e faíscas prateadas refletidas no vidro. Dina pigarreou baixinho. Vou voltar para o andar de baixo, disse ela, já se dirigindo para o elevador. Stella, tire a noite de folga. Eu cubro tudo. Sua sessão. Dina, querida, você acabou de descobrir o seu. Seu namorado era um golpista que estava te usando. Um plano contra um chefe da máfia. Você é... Ela foi liberada para faltar à limpeza. Ela bateu. O botão do elevador foi pressionado e, em seguida, houve uma pausa. Além disso, algo me diz que você está dentro. Boas mãos. As portas deslizaram e se fecharam atrás delas. Ela, me abandonando aos meus pensamentos com Luciano Vital e o fardo de tudo isso que se desfez na última hora. Você deveria se sentar, disse ele. Você está tremendo. Eu estava. Meu corpo inteiro tremia com um atraso, choque, queda de adrenalina e uma sensação. Não soube dizer o nome. Luciano me guiou até o sofá de couro, então me cobri com uma manta de caxemire. Ombros com a tensão deliberada de alguém acostumado a lidar com coisas frágeis, coisas. Eu não entendo por que você me ajudou, eu disse enquanto ele se acomodava ao meu lado. Eu, perto o suficiente para sentir o cheiro dele. Colônia, sândalo e algo mais sombreado, mais complexo. Você não me conhece, eu sei o suficiente. Ele colocou seu copo de uísque sobre a mesa. Entre nós. Eu sei que você trabalha o dobro. Tão difícil quanto qualquer outra pessoa naquele hotel e nunca peça reconhecimento. Eu sei que você envia dinheiro para seus filhos mais novos, irmã todo mês, mesmo que isso signifique você come ramen no jantar. Eu sei que você leia livros de poesia nos seus intervalos e finja que são manuais de trabalho quando o gerente passa por perto. O calor me envolve. Bochechas. Você estava me observando. Sim. Não. Um pedido de desculpas, sem justificativa, apenas o verdade simples. Por quê? Lutaniano ficou em silêncio. Por um longo momento, seus olhos escuros apertando a minha com uma força que recuperei o fôlego. Há 3 meses, você serviu café durante uma negociação com um sócio comercial que pensava. O desrespeito aos funcionários o fez parecer mal. Poderoso. Ele estalou os dedos para você. Te chamei de garota e exigi que você trouxesse
lhe deu uma xícara diferente, porque a primeira, uma delas, não estava quente o suficiente. Você se lembra do que fez? Eu lembrou. O homem tinha sido insuportável, tratando todos com desprezo, quarto como criados, exceto Luciano. Eu lhe trouxe uma xícara nova e pedi desculpas por o inconveniente. Você trouxe uma xícara nova para ele, Luciano. Concordei. Mas primeiro, você sorriu para ele, com tamanha polidez venenosa que todos na sala sabiam exatamente o que você pensava dele. Então você definiu a xícara tão precisamente que não um, uma única gota derramou. Pediu desculpas com voz como seda sobre lâminas de barbear. E você saiu de lá com sua dignidade intacta. E eu pensei, ele fez uma pausa, algo, vulnerável, passando por suas feições. Pensei, ali está alguém que sabe como ser forte sem ser cruel. Meu coração batia forte e pulsava descontroladamente contra meu corpo. Foi por isso que você me notou, porque eu não derramei café em um. E notei você porque você me lembrou que o poder nem sempre se anuncia, que às vezes as pessoas mais fortes são aqueles que servem champanhe nas festas. Eles não têm condições de participar. Sua mão alcançou a minha no sofá. Entre nós, dedos entrelaçados como se fosse era a coisa mais natural do mundo. E eu continuava percebendo isso porque toda vez que eu te vi e quis saber mais, quis, para entender o que tornou alguém tão obviamente brilhante desperdiçar seu tempo com homens medíocres que não a mereciam. Você quer dizer, Marcos, quero dizer, todos os homens que fizeram você sente que precisava aprender o básico? Respeito. O polegar de Luciano deslizou sobre círculos em a palma da minha mão, o toque simultaneamente calmante e eletrizante, inclusive eu, se eu tiver feito o mesmo. O vulnerabilidade no som de sua voz desfez algo ao lado do meu peito. Isto o homem que dominava salas com um olhar, que aparentemente pôs fim às ameaças com seu mãos nuas, que existiam em um mundo de violência e poder? Eu nem saberia por onde começar. Entendi. Ele estava perguntando se tinha me machucado. Você me salvou esta noite, sussurrei. Isso não é o mesmo que me magoar. Não é? Sua mão livre moveu-se para cima para tocar o hematoma se formando em sua bochecha. Eu trouxe. A violência em sua vida te expôs a verdades sobre seu namorado que destruiu sua confiança. Te trouxe para o meu mundo sem pedir permissão. Se você quisesse estar aqui, você teria deixe-me entrar naquele estacionamento se eu insistir? Não. A palavra era imediato, absoluto. Eu teria te seguido até lá embaixo e Marcos interrompeu antes que ele pudesse te tocar. O que teria te traumatizado em maneiras diferentes. Eu deveria ter tido medo dos relaxados. A maneira como ele discutiu o ato de tirar a vida de alguém. Em vez disso, me vi me aproximando cada vez mais, atraído pela contradição desse homem que podia ser ao mesmo tempo mortal e terno. O que acontece agora? Agora? Luciano verificou o relógio dele. Temos 15 minutos até meia-noite. Era para você passar esse tempo. Com Marcos começando o ano novo com falsas promessas e continuações manipulação. Em vez disso, ele se levantou e me ajudou gentilmente a ficar de pé. Em vez disso, você está aqui, em segurança, livre, com escolhas inteiramente suas. Que opções? Ele me conduziu até as janelas, com vista para a cidade. Abaixo de nós, pessoas. Reunidos nas ruas, champanhe, garrafas prontas, casais posicionados para beijos à meia-noite. O relógio de contagem regressiva em um prédio próximo mostrou 14 minutos. Você pode ir embora, Luciano disse, sua respiração suave contra a minha, ouvido enquanto ele estava atrás de mim. Vá no andar de baixo, termine seu turno e receba seu salário e nunca mais me veja. Eu vou garantir que você esteja protegido. Marcos, os funcionários não vão te tocar. Seu trabalho na All Hotel é seguro. Sua vida volta ao normal. Para o normal. Essa é uma opção. O tom da minha voz saiu mais suave do que intenção. Consciência de sua proximidade deixando minha pele hipersensível. Qual é a outra? Suas mãos estavam penduradas sobre meus ombros, firmes e seguros.
Fique à vontade. Deixe-me levá-lo para jantar. Amanhã. Deixe-me mostrar como fica, como quando alguém te trata do jeito que você mereço. Deixe-me. Ele fez uma pausa e eu senti a vulnerabilidade em sua hesitação. Deixe-me merecer a chance de te conhecer. Conhecer você de verdade. Não como a mulher que serve meu café ou sobrevive aos meus inimigos, mas como Stella, que lê poesia e apoia a irmã e se recusa a deixar. Ninguém consegue diminuir o brilho dela. Eu me virei, seus braços me encontrando a centímetros dos seus, rosto perto o suficiente para ver flexões de ouro em seus olhos escuros. Você é um homem perigoso, Luciano Vital. Extremamente, sem negação, sem falsidade. Tranquilizar. Seu mundo não é seguro. Não. Mas eu estou aqui por você. A mão dele acariciou a minha. Encarar com uma delicadeza devastadora. Não posso prometer que será normal ou simplicidade. Não dá para fingir que estar comigo não vai acontecer. Vem com complicações. Mas posso prometer que você nunca vai. Pergunte-se se você importa. Nunca questione se você é valioso, Eia. Nunca se contente com menos do que tudo. O relógio de contagem regressiva. A duração foi de 10 minutos. Nas ruas abaixo, as pessoas começaram a entoar cânticos, construindo em direção ao momento em que um ano se tornou outro. Eu mal te conheço, falei baixinho. Então, vamos mudar isso. O polegar de Luciano acariciou meu lábio inferior, o toque transmitindo eletricidade pelas minhas costas. A partir de agora. Começando com você, fazendo uma escolha que é inteiramente sua, não sua. Influenciado por culpa ou obrigação ou medo. O que você quer, Stella? O que você fez? O que eu quero? Durante 8 meses eu quis o Marcos, para me amar. Antes disso, eu queria que meu ex-namorado para ver meu valor. Antes eu queria que meu pai ficasse, em vez de ir embora quando eu tinha 12 anos. Eu passei anos desejando que os homens me escolhessem, moldando-me em moldes que talvez finalmente será o suficiente. Mas ficar de pé em brasão de Luciano Vitali, com a cidade brilhando sob nós e um novo ano. Ao me aproximar, percebi que eu vinha perguntando. A pergunta errada. Não se tratava do que eu queria dos homens. Era sobre o que eu queria para mim. Quero que as palavras fiquem presas na minha garganta. Demais. Honesto, cru demais. Diga-me. Sua testa tocou a minha. A intimidade dá gesto mais profundo que qualquer beijo. Seja o que for, me diga. Eu quero parar. Ser invisível. A confissão escapou de repente. Anos de sentimentos reprimidos finalmente ganham voz. Quero que alguém me veja, que me veja de verdade, e não desviar o olhar. Quero ser importante, para ocupar espaço sem se desculpar por isso. Eu quero. Minha voz está quebrada. Quero começar o ano novo pertencendo a para mim mesma, em vez de desaparecer em a história de outra pessoa. Luciano puxou recuar o suficiente para olhar nos meus olhos, e o que vi em seu rosto me chamou a atenção. Respiração. Nem pena, nem mesmo compaixão. Ainda assim, reconhecimento, entendimento. A aparência de alguém que havia lutado contra a mesma batalha e carregou as marcas para prove isso. Então, deixe-me fazer um para você. Promessa, Stella Morrison. Sua fala era baixa e intensa. Com cada palavra foi escolhida meticulosamente. Você nunca será invisível para mim. Você fará diferença todos os dias, de diversas maneiras, grandes e pequenos, e você sempre irá. Pertença sempre a si mesmo em primeiro lugar. Eu não quero alguém que desapareça no meu mundo. Mundo. Quero alguém que fique ao lado eu, que me desafia, que me lembra esse poder não significa nada sem propósito. Você não sabe se eu sou isso, pessoa. Eu sei o suficiente. Ele sorriu e sua expressão mudou de perigoso ou devastador. Sei que você é corajoso o suficiente para confiar em um chefe da máfia em vez de fugir. Eu sei. Você é forte o suficiente para sobreviver. Coração partido e ainda esperança de algo melhor. Eu sei.
A mão dele estendeu-se para mais uma vez, levando-a ao seu peito, onde eu podia sentir o seu coração batendo. Eu sei que você me faz querer ser o tipo de homem que te merece. O cronômetro de contagem regressiva mostrava 5 minutos. Um jantar, eu disse, as palavras vindo à minha mente. Como saltar de um penhasco e descobrir. Eu poderia voar. Amanhã à noite você me leva. Em algum lugar que não exija que eu sirva champanhe. Em qualquer lugar que você quiser. E você me responde. Perguntas, todas elas, sobre o seu trabalho, sua família, as coisas que as pessoas sussurram, sobre quando você entra em uma sala, o olhar. Em seu rosto, a expressão ficou séria. Alguns daqueles, as respostas vão te assustar. Aí eu decido. Se eu estiver com medo, me aproximei, eliminando os últimos centímetros entre nós. Mas não vou ficar no escuro. Não vou. Ser protegido da verdade, assim como eu também sou. Frágil para manusear. Se eu for, explore isso. Fiz um gesto entre nós. A palavra isto carregando a gravidade do potencial. Então preciso de honestidade. Honestidade brutal ou honestidade confortável? A verdade. Sempre. Minha mão permaneceu sobre seu coração, sentindo a batida constante sob a palma da minha mão, até mesmo quando é feio. Especialmente quando é feio. Luciano cobriu minha mão, entrelaçada com dele, segurando-o contra o peito como se fazer um voto. Fechado, Stella. Um jantar. Sinceridade total. E se depois de ouvir você quer saber como é a minha vida de verdade? Ir embora. Eu vou te deixar ir. Não. Pressão, sem manipulação, sem consequências. Você realmente me deixaria ir. Algo doloroso o atravessou. Características. Deixar você ir me destruiria, mas manter você contra a sua vontade seria destruir nós dois. Então sim, se é isso que você escolher, eu vou honre isso. O cronômetro mostrava 3 minutos ao nosso redor. A cidade parou em expectativa. Eu podia sentir a expectativa está aumentando. Milhões de pessoas preparando-se para marcar o momento em que a hora se reinicia, quando erros poderiam ser perdoados e futuros reimaginados. Nos filmes, este seria o momento para um beijo, o grande gesto romântico que selou o acordo. Mas Luciano não. Não se moveu, não se inclinou, nem me puxou para mais perto. Apenas segurou minha mão contra o seu coração e esperou que eu escolhesse. Pergunte-me, eu falei. Silenciosamente. Seus olhos escureceram com entendimento. Stella Morrison, posso te beijar quando o relógio bate meia-noite? Você está perguntando por que acha que você deveria ou quer? Eu sou. Estou perguntando porque tenho vontade de te beijar. Desde o momento em que você demoliu aquilo, empresário rude com um sorriso. Porque passei 3 meses imaginando o que, você tem gosto de quê? Porque agora, com você em meus braços e um novo ano prestes a começar. Para começar, não consigo pensar em nada que eu queira, mais do que começar com a boca minha. Sua mão livre deslizou para dentro do meu cabelo, dedos emaranhados nos fios, mas só se você também quiser. O cronômetro marcava 2 minutos. Eu me levantei, na ponta dos pés, aproximando meus lábios o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de seu hálito. Sim. Sim ao beijo ou sim ao jantar. Sim ao beijo. Sorri contra o seu rosto, boca sentindo-se corajosa e aterrorizada, e mais verdadeiro do que eu sentia há tempos. Jantar? A gente vê amanhã, certo? Agora. O relógio marcava 1 minuto. Certo. Agora. Quero começar o ano novo, beijar alguém que realmente me vê. Eu. Até logo, Stella. O som de sua voz era áspero, tenso, mal controlado. Cada coisa brilhante, complexa e bela. Parte de você. As multidões lá embaixo começaram cantando. 10:98. Então me mostre. Eu falei silenciosamente. 765. O domínio de Luciano se firmou, me puxando contra ele. 432. Feliz Ano Novo, Stella. 1. A boca dele. Encontrei a minha quando a cidade explodiu em celebração. Fogos de artifício colorindo o céu, com ouro e prata.
trombetas soando, estranhos beijando estranhos, o mundo marcando tempo, passagem com ruído e luz. Mas nos braços de Luciano, tudo isso desvaneceu. Só restava a pressão de seus lábios contra os meus, o gosto de uísque e promessas, a sensação de cair e ser apanhado simultaneamente. O beijo não tinha nada a ver com o que Marcos havia dado. Estive, hesitante, pedindo desculpas, como se não estivesse. Com certeza eu valia o esforço. Luciano. Ele me beijou como se eu fosse oxigênio, e ele tem me afogado, como se eu fosse a resposta para uma pergunta que ele vinha se fazendo durante toda a sua vida. Sua mão sustentava minha cabeça com tamanha reverência cuidadosa, enquanto sua boca reivindicou o meu com absoluta certeza. A contradição me deixa tonto. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, os fogos de artifício ainda estavam acendendo. Lá no céu. Bem, eu consegui, meus dedos segurando a camisa dele para impedir que meus joelhos flambassem. Isso foi insuficiente. A testa de Luciano pressionada contra a minha. Novamente, sua respiração tão ofegante quanto a minha. Próprio, totalmente insuficiente. Eu preciso te beijar aproximadamente mais 1000 vezes antes mesmo de eu começar a tirar isso da minha cabeça sistema. Eu ri, o som surpreendeu, e genuíno. 1000? Isso é muita coisa. Específico. Sou um homem que planeja com antecedência. Dele. Meu polegar deslizou sobre meu lábio inferior inchado. Embora eu suspeite que 1000 não serão. Não basta. Talvez eu precise de uma vida inteira. Você mal me conhece, lembrei-lhe, repetindo o que disse antes. Então vamos mudar isso. Ele repetiu suas próprias palavras, de volta para mim. Mas desta vez eles carregavam um peso diferente. Não é uma promessa de potencial, mas uma declaração de intenção. A partir de amanhã, às 7 horas, eu te busco, subindo do seu apartamento. Você sabe onde eu moro? O sorriso dele era, em igual medida, contrito e sem remorso. Eu sei onde você mora. Eu sei que você bebe. Seu café preto com 2 colheres de açúcar. Eu sei que você é voluntário no hospital infantil. Centro de alfabetização nas manhãs de terça-feira antes do seu turno. Eu sei que você está com medo. De tempestades e adoro filmes antigos e chore durante a ópera, mesmo que você finja que não chora. Não. É por isso que procuro o certo palavra. Perseguição. Isso é perseguição. Luciano. É uma pesquisa minuciosa sobre alguém que pretendo cortejar. Ele teve a gentileza de olhar ligeiramente envergonhado. Em minha defesa, eu estava planejando te perguntar sair direitinho, te levar para jantar, charme. Você decide se quer ver. Eu de novo. Marcos apenas acelerou a linha do tempo, por ser um criminoso que tentou me usar, em um complô contra você. Sim, extremamente. Inconveniente para ele. Luciano's expressão confusa, embora tenha dado me dar uma desculpa para fazer isso. Ele fez um gesto para o espaço ao nosso redor. Sua suíte particular, a conversa íntima, o ano novo começando comigo em seus braços em vez de sozinho em uma garagem de estacionamento. A adrenalina que me sustentou durante a última hora começava a se dissipar, substituído por uma profunda fadiga. Eu cambaleei, gentilmente, e os braços de Luciano imediatamente apertou. Você precisa descansar, disse ele. Já faz um tempo. Ele olhou para o relógio. Véspera de ano novo mais intensa dos últimos tempos, memória. Eu deveria ir para casa. No entanto, enquanto falava, não me mexi. Não conseguia imaginar deixar a segurança de este espaço, o conforto do seu abraço. Ou você pode ficar. Luciano recuou, me dando um passo para trás. Espaço físico e emocional. O quarto de hóspedes fica atrás daquela porta. O banheiro está equipado com tudo o que você precisa. Talvez precise. Vou dormir aqui fora no sofá. Esta é a sua casa e você é meu convidada. Uma convidada que acabou de viver a sua vida. Virado do avesso e merece conforto, sem mais complicações. Ele me guiou gentilmente em direção ao hóspede. Porta do quarto. Durma. Quando você acordar,
Vamos resolver o resto. O quarto de hóspedes era menor que o quarto principal. Espaço, mas não menos luxuoso. Uma plataforma. Cama com lençóis de qualidade hoteleira, blackout. Cortinas que bloqueariam a manhã-sol e um banheiro que parecia de outro mundo spa. Na cama, alguém havia se deitado. Roupas, calças de pijama macias, uma camiseta com uma fragrância como a colônia de Luciano e um manto grosso. Como eu me virei, mas Luciano já estava recuando. Eu mandei uma mensagem para minha governanta enquanto você estava processando tudo, disse ele do porta. Ela guarda suprimentos de emergência, para visitas inesperadas. As roupas podem. Podem ser grandes demais, mas estão limpos. Obrigado. Você. As palavras pareceram inadequadas, por tudo o que ele tinha feito, mas eles eram tudo o que eu tinha. Stella. Ele parou na porta, iluminada, vista por trás, sob o brilho urbano ao fundo. Você não está começando o ano novo com ele. Você está começando de graça. Seja o que for que venha a seguir, seja um jantar ou uma vida inteira deles, isso, a escolha é sua. Durma bem. A porta fechou-se suavemente, deixando-me sozinha com meus pensamentos em um ano cheio de possibilidades. Eu vim para a luz do sol, brilhando além das cortinas, eu não reconhecer, e o cheiro de café que definitivamente não veio do meu ancestral máquina em casa. Por um momento de desorientação, pensei que tinha dormido demais e perdi meu turno no Romanos. Então a memória voltou de repente. De Marcos. Mensagens de texto, o aviso de Luciano, o beijo em meia-noite que havia revisado meu compreensão da sensação de desejo. O relógio na mesa de cabeceira marcava 10h47. Eu tinha dormido mais de 10 horas. Encontrei Luciano na cozinha, vestido casualmente, de calça jeans escura e camisa azul marinho, suéter, lendo um jornal enquanto ovos mexidos chiavam na frigideira. Ele olhou para cima quando entrei e sorriu. Era suficientemente convidativo para dissolver o último da minha dúvida. Bom dia. Ele preencheu o caneca com café em uma caneca sem perguntando, adicionando 2 açúcares com o cuidado de alguém que pagou atenção. Eu não tinha certeza se você gostaria de tomar café da manhã ou se você entrasse em pânico e tentasse sair sorrateiramente, enquanto eu não estava olhando. Eu considerei-o sorrateiramente. Confessei, aceitando o café. Mas eu não sou covarde. Não, você não está. Ele empratou os ovos com surpreendente domesticidade para um homem que provavelmente tinha funcionários para lidar com isso coisas, o que é uma das muitas razões pelas quais eu sou. Espero que você ainda jante comigo. Esta noite. Sentei-me no balcão, ambos mãos envolviam a caneca quente no suave brilho da aurora. Com sua guarda abaixou a cabeça e seus cabelos escuros ligeiramente se curvaram. Luciano parecia menos perigoso, chefe da máfia e mais como um homem que preparou o café da manhã. Para as mulheres, ele queria impressionar. A contradição era inquietante e irresistível. Diga-me algo verdadeiro, eu disse. Algo que você não conte para a maioria das pessoas. Ele colocou um prato no chão. À minha frente, depois recostou-se. O balcão pensando. Eu tinha 7 anos. Ele. Tudo começou quando percebi que minha família. Os negócios não estavam normais. Estávamos em um restaurante. Eu observei meu pai entregar ao dono um envelope com dinheiro. Não para a refeição que já tínhamos pago pela proteção. Meu pai explicou isso mais tarde. Uma garantia. Que nada de ruim aconteceria com o restaurante ou a família do proprietário. Ele tomou um gole lento de café. Eu lhe perguntei. De quem os estávamos protegendo? Ele disse. De pessoas como nós. Se eles não paguem. Os ovos no meu prato foram. Senti frio enquanto assimilava o que aquilo significava. O quê? Isso significaria se eu optasse por vê-lo. Isso te assustou? Perguntei. Me apavorou, disse ele baixinho. Pois durante anos pensei que nós éramos os monstros em toda a história. Seu olhar se perdeu no horizonte. Então eu cresci e percebi o mundo. Não é tão simples assim. O dono do restaurante já estava sendo extorquido por um rival, gangue, homens violentos que colocaram sua esposa em um hospital quando ele se recusou a pagar.
A proteção do pai era real, mas isso não tornou a situação correta. Apenas a tornou complicado. E agora eu perguntei: Você ainda aceita um dinheiro de proteção? Não. A palavra era definitiva. Fenol. Quando assumi o cargo. No negócio da família, eu mudei as coisas. Somente empresas legítimas, reais, imóveis, hotelaria, segurança privada. Ainda temos influência. Ainda operamos nas sombras. Mas nós não. Aproveitar-se dos vulneráveis. Eu o encarei. Então, sobre o que você ora? O sorriso dele era astuto. Pessoas perigosas como Marcos. Criminosos que têm como alvo inocentes. Corruptos. Funcionários que abusam do poder. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Pense em me representa o equilíbrio. Eu mantenho o equilíbrio. Entre a sociedade legítima e a escuridão que ela prefere ignorar. Finalmente dei uma mordida nos ovos. Estavam perfeitos, cremoso, delicadamente temperado. O tipo de café da manhã que provou, ele prestou atenção para mais do que apenas o meu pedido de café. E se eu jantar com você hoje à noite? Eu perguntou. Caso eu decida continuar te vendo, será que eu me tornarei parte dessa escuridão? Você fará parte da minha vida, Luciano? Disse cuidadosamente. O que significa que você verá coisas que a maioria das pessoas nunca faz coisas que sabem. Isso pode mudar a forma como você vê o mundo. Mas eu nunca, jamais te pedirei isso, comprometer sua integridade ou participar em qualquer coisa que viole seus consciência. Sua voz suavizou. Você vai. Seja sempre exatamente quem você é, Stella. Morrison, a mulher que lê poesia, quem ajuda as crianças a aprenderem a ler, quem recusa-se a deixar que alguém a diminua. É uma promessa e tanto. É a verdade. Ele disse. A mesma verdade que eu te prometi. Ontem à noite. Ele se moveu ao redor do balcão e sentou-se ao meu lado. Pergunte-me qualquer outra coisa, Luciano prosseguiu. Sobre a família, o negócio, a violência que você teme nomear. Se estamos fazendo isso, se você está sequer cogitar me dar uma chance, você merece saber exatamente o que você é entrando. Então, pedi o próximo. Ora, fiz perguntas que deveriam ter. Me fez correr. Sobre territorialidade, disputas e como elas foram resolvidas, sobre armas, proteção, se ele iria já matou alguém, sobre dívidas e favores, sobre o código de silêncio que governava seu mundo. Luciano respondeu, tudo com brutal honestidade. Sim, ele. Ele carregava uma arma. Sim, ele a havia usado em legítima defesa, mas os homens ainda estavam mortos. Sim, as pessoas o temiam. E sim, às vezes, esse medo era justificado. Sim, ocasionalmente, seu negócio exigia violência, embora ele tenha tentado negociar. Primeiro, ele não suavizou a verdade. Não desculpou. Não fingiu que a escuridão era secretamente luz. Ele a deitou. Tudo. E deixe-me decidir o que fazer. Com isso, eu deveria estar horrorizado, eu disse, quando minhas perguntas finalmente se esgotaram. Você deveria ser, respondeu ele calmamente. Eu seria. Ele não estava preocupado se você não estivesse. Ele não tinha. Me tocou uma vez durante a conversa, me dando espaço para pensar sem o força da atração física. Mas eu sou não, eu disse. Não do jeito que eu deveria ser. Eu virei-me no banquinho para ficar de frente para ele. Eu devo planejar minha estratégia de saída, descobrir como recusar educadamente jantar, criando distância entre mim e um homem que fala casualmente sobre matar pessoas em estacionamentos. Eu apertei mão no peito, sentindo minha traição, coração acelerado. Em vez disso, estou pensando em aquele beijo à meia-noite, sobre o quão segura eu estava a sentir em seus braços e o quanto eu quero, para entender por que alguém que pode ser tão perigoso é me fazer ovos mexidos. Tipo, é a coisa mais importante. Ele vai servir hoje. Você é o mais coisa importante. Farei isso hoje. A mão de Luciano roçou na minha, devagar, hesitante, pedindo permissão. E amanhã, acrescentou ele suavemente. E, no entanto, muitos dias você me dá. Um telefone vibrou. De algum lugar próximo. Meu.
Eu o tinha deixado lá, na sala de estar na noite anterior. Luciano recuperou-o e olhou brevemente para ele, a tela, e então me entregou. É sua irmã, ele disse. Ela provavelmente é preocupada. Você não respondeu à nova mensagem dela. Texto do ano. 17 mensagens perdidas, a maioria. Da minha irmã, Emma. Algumas da Dina. E 3 do meu gerente na Romanos, perguntando se eu ia comparecer ao meu turno. O turno que havia começado 1 hora atrás. Deslizei do banquinho, já calculando a rapidez com que eu poderia chegar vestido. Liguei para o seu gerente isso manhã. A mão de Luciano fechou-se suavemente, em volta do meu pulso, interrompendo minha espiral. Você explicou que teve uma emergência familiar e precisava de alguns dias de folga. Eu autorizei. Você receberá o pagamento integral pelos turnos perdidos. Não posso simplesmente fazer isso. Posso e fiz. Seu olhar era de quem não pedia desculpas. Você estava exausto. Você tinha acabado de ter o seu. A vida virou de cabeça para baixo. E eu queria ter certeza de que você teria tempo para processar tudo sem se preocupar. Sobre o dinheiro do aluguel, deveria ter parecido controlador. Em vez disso, parecia que eu estava sendo cuidada. Uma sensação tão estranha, eu quase não reconheci. Não preciso vocês dois. Eu sei que não. Ele soltou meu pulso e deu um passo para trás. Você é perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo, mas querendo facilitar sua vida não é o mesmo que pensar que você é incapaz. É apenas ele passou a mão pelos cabelos, frustrado com sua própria incapacidade de articular. É o que as pessoas fazem quando se importam. Remover obstáculos, criar espaço para descanso, fazer ovos mexidos porque é adequado. A nutrição é importante. Apesar de tudo, eu sorrio. Você é muito mandona para alguém assim, que afirma respeitar minha autonomia. Eu sou um trabalho em andamento. Seu sorriso em resposta foi autodepreciativo. Décadas no comando, não desaparecer da noite para o dia, mas estou tentando. Você. Estou tentando. Liguei de volta para Emma. Primeiro, assegurei-lhe que estava bem, apenas lidando com alguns dramas amorosos que eu explico mais tarde. Ela exigiu detalhes e ameaçou. Dirigiria desde Boston se eu não fornecesse eles imediatamente, e finalmente os aceitou. Minha promessa de ligar para ela corretamente amanhã. Então mandei uma mensagem rápida para Dina. Resumo que provavelmente levantou mais perguntas do que respostas, mas seria impedi-la de registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Relatório. Quando levantei os olhos do meu celular, Luciana estava me observando com uma expressão que não consegui decifrar. O quê? Perguntei. Você ainda está aqui? Ele disse isso, como se ele estivesse surpreso. Eu te dei todos os motivos para ir embora. Respondido. Perguntas que deveriam ter te enviado correndo. E você ainda está aqui. Onde? Onde mais eu estaria? Em qualquer lugar menos aqui. Um lugar seguro e normal com homens que não porte armas, nem tenha inimigos ou exigem honestidade sobre o custo de ser perto deles. Ele cruzou a distância, entre nós lentamente, como se eu pudesse me assustar. A maioria das pessoas, quando vê a realidade de na minha vida, eles dão desculpas e desaparecer. Não posso culpá-los. Eu não sou uma escolha fácil. Não, eu concordei. Você não é. Mas pensei em Marcos, que tinha sido uma escolha fácil no papel. Encantador, atento, adequadamente ambicioso. Um consultor com horário de trabalho normal e sem segredos perigosos. Só que tudo isso tinha sido uma mentira. E a escolha segura tinha sido... Quase me fizeram ser usado como refém, ou pior. Pensei no meu pai, que tinha... Fui embora porque ficar era muito difícil. Meus ex-namorados que queriam que eu fosse menor, mais silencioso, menos complicado. Quase todas as vezes que eu me contorcia, em um formato mais fácil para homens que ainda não me escolheram. E eu pensei sobre isso. Luciano, que havia respondido a todas as perguntas. Pergunta desconfortável, sem estremecendo. Quem me disse a verdade quando mentir teria sido mais simples? Quem olhou, me olhou como se eu fosse alguém que valesse a pena esforço para me tornar um homem melhor.
Mas eu sou cansado de escolhas fáceis que acabam sendo... Seja difícil, eu disse, e estou curioso sobre o que acontece se eu escolher algo difícil. Isso pode acabar valendo a pena. Dele saí sem ar num instante, como se eu o tivesse atingido. Stella, 7 era. Eu interrompi. Você disse jantar às 7. Para onde você vai me levar? Em qualquer lugar que você quiser. Resposta errada. Eu me aproximei, encorajado por ele. Vulnerabilidade anterior. Você passou 3 meses aprendendo o que eu... Tipo, você sabe meu pedido de café e meu cronograma de voluntariado e aparentemente onde eu vivo. Então você decide. Leve-me a algum lugar que isso me mostra quem você é quando não está sendo você mesmo. Ser o perigoso chefe da máfia ou o salvador protetor. Mostre-me Luciano. Apenas Luciano. 1. Uma mudança ocorreu em seu rosto. Surpresa. Fundindo-se em algo mais intenso. Mais intenso. Isso pode ser mais assustador do que te mostrar. A violência. Então decidirei se estou com medo. Peguei emprestadas as palavras dele da última vez. Noite. Mas eu sempre quero a verdade. Sempre. Ele prometeu. Sua mão subiu para cortar meu rosto, o polegar, acariciando-me e amassando o rosto com reverência. Isso me deu um frio na barriga. Embora eu deva avisá-lo, Luciano, sem a armadura, não é nem de perto tão bom. Impressionante como o perigoso chefe da máfia. Vou arriscar. Ele me beijou. Então, mais suave que a meia-noite, mas não menos consumindo. Um beijo com sabor de café e promessas, e a possibilidade aterradora de algo genuíno. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, a cidade. Do outro lado da janela, a pessoa estava completamente acordada. Pessoas que começam o ano novo com resoluções, esperança e a crença de que nesta época, neste ano, as coisas seriam diferentes. Talvez eles estivessem certos. Talvez dessa vez escolhi diferente. Luciano me buscou às 7, vestindo jeans e uma jaqueta de couro, dirigindo um carro que foi agradável, mas sem ostentação. Um toque de sutileza. Teste, só percebi isso depois. Ele me levou para um pequeno restaurante italiano em um bairro que eu nunca tinha explorado, onde o dono o cumprimentou com sinceridade, calor e zero medo. Luciano, o idoso, o abraçou como família. Você não ligou antes. Nós somos lotado hoje à noite. Eu sei, Tony. Eu estava esperando que você possa ter vaga no mesa de canto. Luciano fez um gesto em direção a uma pequena mesa para 2 pessoas, aconchegantemente localizada perto da cozinha. Claramente o pior lugar da casa. Eu sou tentando impressionar alguém. Tony olhou primeiro para mim, depois de volta para Luciano, depois riu tanto que teve que enxugar os olhos. Você trouxe um acompanhante para a mesa da cozinha. Madonna, você está mesmo tentando impressioná-la. Só alguém especial consegue. O pior lugar. Todos os outros que você colocou em a janela. A mesa lateral era apertada, barulhento com sons de cozinha e absolutamente perfeito. Sem pretensão, sem atuação. Comida simplesmente boa servida em pratos variados, enquanto os chefes gritavam em italiano e a neta de Tony praticava violino. Lá em cima, a música descendo como um riacho. Bênção. Este é o seu teste, não é? Eu disse enquanto Luciano servia vinho de um carfe em vez de uma garrafa cara. Veja se eu sou alguém que precisa da janela. Mesa. Você teria preferido a janela? De jeito nenhum. Dei uma mordida em o ravioli caseiro que Tony tinha, entregue pessoalmente. Isso é real. As tabelas de janela são de desempenho. O sorriso de Luciano poderia ter iluminado o mundo. Cidade. Você passou. Eu não sabia que estava. Você está sempre sendo testado. Exatamente como eu. Ele estendeu a mão por cima um pequeno assento para ocupar minha mão. Você está avaliando se eu valho a pena. Risco. Estou avaliando se você está. Alguém que ficará quando a vida ficar difícil. Complicado. Ambos são justos. Durante o jantar, ele me contou sobre sua infância em uma família, onde a violência era a norma e a lealdade era a lei. Sobre sua mãe,
que morreu quando ele tinha 12 anos e o deixaram sozinho em um mundo de homens que resolviam problemas com os punhos. Sobre a escolha que ele fez quando eu tinha 25 anos. Ou dar continuidade à brutalidade da família Tradições, ou trilhar um caminho diferente, ainda poderoso, ainda em operação externa a regras convencionais, mas não desnecessariamente cruel. Meu pai nunca me perdoou por isso. Amolecendo, disse Luciano, girando o seu taça de vinho entre dedos longos. Disse eu. Estava destruindo tudo o que havia construído. Talvez eu fosse, mas eu não poderia ser ele. Não podia ferir pessoas, só para provar que poderia. O que aconteceu com ele? Coração ataque há 5 anos. Morreu com raiva de mim por mudando as coisas. Ele disse isso sem emoção, mas eu vi. A dor subjacente. Nunca consegui lhe contar que o negócio é mais lucrativo agora do que jamais foi sob sua liderança. O respeito funciona melhor do que o medo. Que a voz dele falhou um pouco. Que eu estava tentando deixá-lo orgulhoso, não destruir seu legado. Apertei sua mão, proporcionando conforto silencioso para feridas que ainda sangrava. Sua vez, disse ele claramente. Pronto para superar o seu próprio vulnerabilidade. Diga-me algo verdadeiro. Algo que você não conta para a maioria das pessoas. Então eu contei para ele. Sobre meu pai indo embora, sobre o falência que se seguiu, a da minha mãe depressão e os anos de ser responsável por Emma, embora mal estivesse presente. Eu mesma sou adolescente. Sobre aprender cedo, que o amor era condicional, que os homens iam embora, quando as coisas ficaram difíceis, que eu precisava de seja perfeito. Notas perfeitas, perfeito. Comportamento, gratidão perfeita a merecer ficar. É por isso que Marcos sofreu tanto. Eu confessei. Não porque eu amava. Eu sou. Não tenho certeza se fiz isso. Mas porque ele era mais uma pessoa provando que eu não era suficiente. Mesmo quando eu fazia tudo certo, eu ainda sobrou alguém. Você é suficiente. A voz de Luciano era feroz. Mais do que chega. Qualquer pessoa que te fez sentir caso contrário estariam revelando a si mesmos limitações não suas. Você mal me conhece, eu sei o suficiente. Ele levantou-se e me puxou para cima junto com ele. Dançar comigo. Não há música. Há sempre música. Ele me abraçou forte, espaço confinado entre mesas, em movimento suavemente ao som do barulho da cozinha e um violino distante. Outros clientes sorriram ao passarem e Tony piscou do batente da porta, mas eu quase não notado. Toda a minha atenção estava voltada para o homem que segurava me fazer sentir preciosa. É assim que você é. São, eu disse contra o peito dele. Isto é, Luciano sem armadura. Aterrorizante. Não é? Assustador, concordei. E maravilhoso e completamente injusto, porque agora estou definitivamente me apaixonando por você, e só tivemos um encontro de verdade. Recuou o suficiente para ver meu rosto. Isso é um problema? Sim, porque cair. Para você, isso significa escolher algo complicado. A vida significa aceitar que, às vezes, você terá que sair no meio de à noite para negócios, eu não posso pedir sobre. Significa que as pessoas podem me usar para conseguir para você, ou me atacar porque eles querem te machucar. Ou eu deito minha testa descansando. Com base nisso, eu preciso ser corajoso o suficiente. Confiar nisso. Confiar em você. Confiar que você... Não vou desistir quando as coisas ficarem difíceis. Eu não vou deixar. A promessa sempre foi absoluta. Eu não sou seu pai ou seus ex-namorados ou Marcos. Quando me comprometo com alguém, eu. Comprometa-se totalmente. Sem condições, sem nada. Cláusulas de escape. Você me tem por inteiro. O partes perigosas e partes macias e tudo o que há entre esses dois extremos. Isso é muito importante. Promessa. É a verdade que eu sempre te dar. Ficamos assim, balançando, no canto de um restaurante lotado enquanto a neta de Tony praticava violino. E a cidade além, a vida continuou. No primeiro dia do novo ano. Por fim, terminamos o jantar.
Luciano insistiu em me apresentar ao Tones esposa na cozinha, onde eu aprendi. Ele vinha frequentando este restaurante. Desde os 7 anos, Tony sabia disso. Sua mãe, que este lugar era o mais próximo possível para a casa como ele sempre conheceu. Ele é diferente com você, Tony sussurrou para eu, enquanto Luciano discutia de forma bem-humorada com o chefe sobre a massa ideal. Técnica. Software humana. Você é boa para ele, Bella. Eu estava apavorada com ele. Confessei. Ótimo. Mulheres inteligentes sempre têm um pouco de medo. De homens como Luciano. Mantém-no honesto. Tony deu um tapinha no meu ombro. Mas você é corajoso o suficiente para estar aqui. Mesmo assim. Isso é o que importa. Voltamos para o meu apartamento através das ruas ainda decorado com vestígios do Ano Novo celebrações. Luciano segurou minha mão e apontou para prédios que ele possuía e contava histórias sobre a história oculta da cidade. Quando chegamos ao meu prédio, um modesto suba até um bairro que era melhorando, mas ainda não chegou lá. Ele caminhou. Me levou até minha porta como um cavalheiro de uma época diferente. Eu me diverti muito, eu disse com a chave na mão, de repente incerto. Sobre o que aconteceu em seguida. Eu também. Ele encostado no batente da porta, não fazendo qualquer movimento para se convidar a entrar. Quando poderei te ver novamente? Amanhã. Seu sorriso era pura alegria. Amanhã. Cozinharei para você na minha casa. Lugar. Algo simples. Massa, vinho, conversa sem plateia. Você cozinha? Eu cozinho. Minha mãe insistiu que eu cozinhasse. Aprenda antes que ela morra. Disse nenhum homem vital. Deveria estar completamente indefeso em sua própria cozinha. Sua expressão suavizou-se com gentileza, com memória. Ela teria gostado de você. Apreciaria alguém que não finge não ter medo, mas escolhe coragem de qualquer forma. Eu me levantei na ponta dos pés para dar-lhe um beijo rápido e doce. Obrigado por esta noite, por me mostrar isso, o verdadeiro você. Obrigado por ficar. Depois que eu fiz, ele retribuiu o beijo com mais intensidade até que estávamos, ambos respirando com dificuldade, em meu suave, suave corredor iluminado. Entre, Stella, antes que eu me esqueça que estou tentando ser honrado. E se eu não quiser que você seja honrado? Seu risinho era dolorido. Então gostaria de lembrar que temos tempo, que a pressa não tornará isso mais real, nem mais duradouro, que eu quero conquistar para você, não apenas você. Ele acariciou minha bochecha. Ir. Amanhã vou cozinhar o jantar para você. Vou te mostrar mais da minha vida, te dar mais oportunidades para decidir se é isto que você quer. Você quer. Entrei porque ele estava certo. Tínhamos tempo, mas eu observei de longe minha janela enquanto ele atravessava a rua para o carro dele, enquanto ele olhava para trás, para o meu, construindo como se ele não pudesse acreditar. Eu era real. Quando meu telefone tocou um instante, mais tarde recebi uma mensagem dele. Obrigada. Obrigado por me dar uma chance. Durma bem. Sonhe com o amanhã. Eu sonhei. Amanhã transformou-se na próxima semana. A próxima semana transformou-se em um mês. Um mês se transformou em 3. Luciano cumpriu todas as suas promessas. Ele cozinhou. Para mim. Macarrão como o que a mãe dele ensinava. Ele. Jantares elaborados que duravam horas, cafés da manhã simples quando eu ficava lá. Respondeu a todas as perguntas sobre ele negócios, por mais desconfortável que seja, ele era. Ele me apresentou ao seu mundo interior. Círculo, homens e mulheres que ocupavam o mesmo espaço cinza que ele, que me tratou com respeito, mas com um toque de curiosidade. Sobre a mulher que capturou Luciano, a atenção de Vitali. Ele me permitiu ver a violência também, não diretamente. Ele nunca me levou ao perigo situações. Mas no rescaldo, ligações telefônicas que ele tinha que atender tarde da noite, hematomas, ele explicou honestamente o peso que ele carregava quando os negócios exigiam escolhas difíceis. Diga-me, eu diria quando testemunhei os sombras em seus olhos. E ele faria. Não. Cada detalhe.
mas o suficiente. O suficiente para que eu compreendeu o preço do mundo que ele habitava. O suficiente para que minha escolha de ficar estava informado, consciente e com os olhos bem abertos. Conheci a família de Tony como deve ser e me tornei um frequentador assíduo da mesa de canto. Começou deixando livros de poesia no Luciano's lugar, minha escova de dentes no banheiro dele, pedaços de mim espalhados por todo o seu corpo. Vida. Ele fez o mesmo. Apareceu no centro de alfabetização para me observar trabalhando com crianças. Compareciam aos eventos de Romano apenas para me viu em meu elemento e aprendeu o doce favorito da minha irmã para enviar a ela. Pacotes em Boston. Nós lutamos, de claro, sobre o seu excesso de proteção. Meu independência e os tempos do seu mundo invadiram a minha privacidade de maneiras que pareciam invasivo, mas lutamos de forma justa, sem caminhar, sem tratamento de silêncio, apenas brutalidade. Honestidade até que nos entendêssemos completamente. De novo. 3 meses depois, Emma veio me visitar. Eu estava nervosa com a reunião, preocupada que ela ver apenas o perigo, apenas a impossibilidade do nosso relacionamento. Em vez disso, ela me chamou de lado depois de jantar e disse: "Ele olha para você como você pendurou a lua, como se fosse você mesmo. Resposta a uma pergunta que ele vem fazendo toda a sua vida. Se você está feliz, Stella, então fico feliz por você." Eu fico. Feliz, percebi, aterrorizada e confuso e completamente perdido, mas feliz. Então não se esqueça disso. Emma, você me abraçou forte. Você passou toda a sua vida a vida fazendo você se diminuir para homens que não te merecia. Não faça isso com ele. Faça-o levantar-se para recebê-la. Ela estava certa. E Luciano de fato ascendeu. Modificou seu horário para coincidir com o meu. Me incluíram nas decisões, abriram espaço para minhas opiniões, mesmo quando elas eram contestadas. Ele tratava meu trabalho com a mesma importância que eu. Seus sonhos, os meus sonhos, são válidos, assim como meus limites, como absoluto. 6 meses após a véspera de Ano Novo, ele tirou-me e levou de volta ao Hotel Romano para um evento. Atravessamos o grande salão de baile, onde nos encontramos passando pelo local onde a Torre Champagne havia permanecido, até o elevador que dava acesso à sua suíte privativa. "Por que estamos aqui?" perguntei enquanto o elevador subiu. "Porque há 6 meses você fez uma escolha neste prédio que mudou minha vida. As portas se abriram para o quarabas do 2º andar, e eu queria marcar a ocasião adequadamente. A suíte parecia diferente da que eu, lembrado, mais suave, mais vivido. Meus livros nas prateleiras, minhas fotos no paredes, vestígios da minha presença entrelaçados por todo o seu espaço. Eu tenho uma proposta", disse Lutaniano, levando-me para as janelas com vista para a cidade. "E antes de você responder, quero que saiba, não há pressão, não há expectativa, apenas uma pergunta de alguém que ama você." Meu coração parou. "Luciano, entre. Comigo." Ele me virou para que eu o encarasse com as mãos suaves sobre mim, meus ombros. "Não porque eu esteja tentando te controlar, ou porque acho que você não consegue lidar com isso. Meu próprio lugar, mas porque quero acordar com você todas as manhãs. Quero cozinhar para você, tomar café da manhã e ouvir sobre o seu dia e construir uma vida juntos que seja nossa. Eu queria que o tom de sua voz ficasse áspero. Eu quero que você pare de ser um visitante na minha casa, vida e tornar-se parte permanente dela. É um grande passo." "É mesmo, e é por isso que estou perguntando, não afirmando." Ele gesticulou ao redor da suíte. "Isto pode. Seja o nosso espaço, tão seu quanto meu. Nós pode redecorar, mudar qualquer coisa que você quer. Faça com que pareça um lar em vez de um hotel. Ou, se preferir, podemos procurar, para algo novo juntos, um lugar. Isso é nosso desde o início." Eu olhei ao redor da suíte que havia servido como minha santuário há 6 meses. Pensei no meu um modesto elevador, com sua torneira pingando e vizinhos barulhentos. O lugar que eu tinha chamado casa, porque eu nunca imaginei.
merecendo algo melhor. Pensei em acordar, nos braços de Luciano em vez de sozinha. Construir algo juntos em vez de vidas paralelas que ocasionalmente se cruzaram. E quando o seu? Os negócios ficam perigosos? Perguntei. Quando? As pessoas te escolhem como alvo e eu sou o dano colateral. Dano. Então eu te protejo sempre. Completamente. A expressão no rosto dele era feroz. Mas eu não vou mentir e dizer que não há risco. Viver comigo significa aceitar que o perigo faz parte do pacote. Significa, em algumas noites terei seguranças de plantão. Lá fora, ou você terá que mudar o seu rotina, ou precisaremos ter cuidado em maneiras que parecem restritivas. Você não é. Está vendendo muito bem. Estou sendo sincero, que você sempre pedia. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Eu não posso te dar o normal. Stella não pode. Prometemos segurança ou simplicidade, mas posso prometer que você será importante todos os dias. Um único dia. Que você será amado e protegido e com todas as oportunidades para. Seja exatamente quem você é. Isso eu vou amar. Te com tudo que eu tenho por tanto tempo. Como você me permitir. Isso é melhor. Habilidades de vendas. Será que estão funcionando? Pensei. Sobre a garota que estivera nesta sala, há 6 meses, com o coração partido e perdida, tomara a decisão de confiar em um homem perigoso, em vez de um mentiroso conhecido. Pensei em todos os riscos que corri desde então. Então, cada instância de abertura, cada foi a vez em que escolhi a coragem em vez do conforto. Sim, eu disse, vou morar com você. Seu beijo era profundo e possessivo, cheio de voto e posse, e uma ternura, o que fez com que meus joelhos ficassem fracos. Quando finalmente nos separamos igualmente, ofegante, ele pressionou algo em mim. Mão. Uma chave não para a suíte, mas outra coisa, menor, mais velho, mais pessoal. A caixa de joias da minha mãe, explicou ele. Dentro está a aliança de casamento dela. Eu não estou a propor casamento. Ainda não. Temos tempo para isso. Mas eu queria que você tivesse. Queria que você soubesse que isso não é. Para mim é casual. Que você não seja. Temporário. Que ele assumiu um tremor respiração. Que estou planejando um futuro com você dentro se me aceitar. Eu abri a pequena caixa de veludo. O anel dentro. Era simples. Uma aliança de ouro com 3 pequenos detalhes. Diamantes, polidos por anos de uso. Anos de uso. Foi a coisa mais linda que eu já tinha visto. Ela tinha, quero que você o tenha, sussurrou Luciano. Gostaria que você soubesse que você é família agora, que você pertence aqui com eu, construindo algo que dure. Eu. Fechou a caixa com cuidado e reverência. Eu cuidarei disso até que eu esteja pronto para uso. Sem pressão, ele me lembrou. Nós, siga sempre o seu ritmo. Ficamos em a suíte naquela noite, fazendo amor no cama onde antes eu dormia sozinho, marcando o espaço como nosso. De manhã, Luciano preparou o café da manhã enquanto eu ligava. Emma para lhe contar a novidade. Ela gritou. O som era tão alto que tive que afastar o telefone. Do meu ouvido, exigiu que eu me ajudasse a me mover e ameaçou me deserdar se eu não o fizesse. Deixe que ela projete o novo espaço. Ela é entusiasmado, observou Luciano quando eu finalmente desliguei. Ela gosta de você contra. Ela estava em seu melhor julgamento, mas mesmo assim. Eu envolvi-o com meus braços por trás, pressionando meu rosto contra as costas dele. Obrigada por quê? Por me ver. Por não vou embora. Por me fazer acreditar que só vale a pena ficar por isso. Ele me entregou o meu braços, a expressão em seu rosto impossivelmente terna. Stella Morrison, você é a pessoa mais fácil do mundo de se conviver com. A parte difícil é acreditar que nós também merecemos que você fique. Então, nós vamos, acreditem nisso juntos, eu disse. Um dia de cada vez, ele disse. Concordo. A partir de agora. Começando com esta vida que estamos construindo. Começando com você, finalmente. Para sempre. Não começar o ano novo,
nem nenhum ano. Com qualquer pessoa, menos comigo. Eu o beijei. Degustação de café, promessas e um futuro. Algo que eu jamais ousara imaginar. Lá fora, pelas janelas, a cidade se estendia, debaixo de nós. Milhões de pessoas vivendo suas próprias histórias complicadas, criando suas próprias decisões impensáveis, na esperança de que os riscos que eles assumiam compensariam. Os meus compensaram. Contra todas as probabilidades, apesar de toda a lógica, em desafio a todos os sinais de alerta que deveria ter me feito correr, eu tinha escolhido o homem perigoso e ele me escolheu. De volta. Não porque eu fosse perfeito, não. Porque eu facilitei a vida dele, mas porque eu o tinha visto, realmente o tinha visto, e mesmo assim ficou, porque tinha me visto. E decidi que eu valia cada centavo, complicação, cada risco, cada instância de abertura. Passamos o resto do dia planejando quais móveis manter, quais para doar, como integrar minha vida à dele em maneiras que homenageavam ambos. Dina chegou com vinho e opiniões. Tony mandou massa e Emma fez uma chamada de vídeo. A cada hora, novas ideias. Quando a escuridão se instala. Desceram e nossos amigos finalmente foram embora. Fiquei perto das janelas com Luciano atrás de mim, com os braços em volta da minha cintura, com o queixo apoiado no meu ombro. Arrependimentos? Ele perguntou. Milhares. Eu assumi a responsabilidade. Mas não por isso. Nunca. Sobre isso. Bom, os lábios dele roçaram os meus. Templo. Porque você está preso comigo agora. Para sempre. Se depender de mim. Sobre isso. Para sempre é muito tempo. Não. Quase tempo suficiente. Ele me virou em seus braços, sua expressão sóbrio. Eu te amo, Stella Morrison. Tenha te amo desde que você demoliu aquela grosseria. Homem de negócios com um sorriso. Nós vamos te amar. Até o dia da minha morte e provavelmente depois dela. Se houver vida após a morte e eu tiver sorte, o suficiente para te encontrar lá. Eu te amo. Além disso, as palavras pareciam muito pequenas, pela enormidade do que eu senti, mas eram tudo o que eu tinha. Mesmo que você seja perigoso e complicado e venha com mais problemas do que uma esteira de bagagens de aeroporto, vou cuidar da bagagem. Não faça isso. É parte de você. Parte do que te define. Real. Coloquei minha mão sobre o coração dele, sentindo a batida constante abaixo de mim, palma. Continue sendo honesto. Continue me mostrando. A verdade, mesmo quando é feia. Continue. Me escolher da mesma forma que eu estou te escolhendo. Todos os dias, ele prometeu, pelo resto da minha vida. Vida. Lá fora, o brilho urbano deslumbrava, como estrelas capturadas. Lá dentro, em Luciano. Nos braços de Vital, finalmente consegui agarrar o significado de estar em casa. Não um lugar, mas uma pessoa. Não segurança, mas confiança. Não a ausência de medo, mas o ser de algo. Vale a pena ser corajoso por isso. Há 6 meses, eu fiquei parado num salão de baile, imaginando se eu iria. Nunca será suficiente para ninguém. Esta noite, eu estava nos braços de um homem que havia passado meio ano provando que eu era mais do que chega. Eu era tudo. Não porque eu foi perfeito, mas porque eu era real. E para ele, isso era mais valioso do que tudo. A segurança e a simplicidade no mundo. Ficamos junto às janelas até a cidade. O silêncio começou a reinar lá embaixo, com conversas sobre o futuro, para onde viajaríamos, o que faríamos construir, como enfrentaríamos quaisquer obstáculos. Isso veio a seguir. E conforme a fadiga se instalava, finalmente nos puxou para a cama, Luciano. Murmurou suavemente contra meu cabelo. Obrigada. Obrigado por ficar, por escolher isso, por não começar o ano novo com ele. Obrigado por fazer com que eu valesse a pena ficar. Respondi baixinho. Por me dar. Um motivo para escolher algo real em vez de algo seguro. Nós caímos, adormecidos, emaranhados. 2 complicados pessoas construindo algo descomplicado em sua verdade. Amor sem retoques e honesto, perigoso e seguro ao mesmo tempo. E quando amanheceu, recomeçamos.
Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Com o tempo, um momento de galanteria de cada vez.